No início do século XX, surgiu uma das alianças mais poderosas da história. Formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, a Tríplice Aliança era uma poderosa máquina de guerra, contando com uma infantaria mais bem treinada, armamentos de ponta e uma frota naval que ameaçava o domínio britânico. Quanto aos aliados, a falta de um material específico criou um problema tão grande que, em desespero, o Reino Unido teve que enviar um agente secreto para negociar com o próprio inimigo. Não era uma missão para adquirir armas, nem documentos secretos, mas era tão importante quanto. A infantaria alemã tinha fuzis que conseguiam acertar um alvo a cerca de 1 quilômetro de distância. E tudo isso por causa de um material específico, o vidro. O vidro óptico foi o material mais estratégico durante a Primeira Guerra Mundial. Sem ele, era impossível direcionar a artilharia, guiar submarinos ou mapear posições inimigas a longas distâncias. Para se ter uma ideia, a situação era tão crítica que o governo britânico chegou a lançar campanhas públicas implorando para que a população doasse os seus binóculos de caça, óculos de ópera e até mesmo lunetas. Inclusive, até o rei e a rainha ajudaram nas doações, mas mesmo assim não foi o suficiente. Hoje, nós pensamos no vidro apenas como algo usado em janelas ou copos, mas no início do século XX, ele era uma tecnologia estratégica. Vamos lá. Durante os séculos 17 e 18, o Reino Unido tinha os vidros ópticos mais avançados do mundo. Inclusive, foi justamente pela sua qualidade que o setor de vidros se tornou uma das partes mais lucrativas da economia britânica. Então, surge a pergunta: o que é que deu errado? Bom, para entender isso, dê uma olhada nessa imagem aqui. E agora, nessa outra. Notou algo de estranho? De olho no dinheiro gerado pelo mercado de vidros, o governo britânico adotou uma sequência de taxas, tendo a mais famosa delas, a famosa taxa das janelas, onde quanto mais janelas você tinha, maior era o imposto que você teria que pagar. E isso fez com que muitas pessoas fechassem as suas janelas com tijolos, igual na imagem. As taxas reduziram o consumo e prejudicaram boa parte da indústria. Enquanto isso, outros países passaram a investir pesadamente em pesquisas e inovação no setor. O grande problema é que isso aconteceu bem enquanto novos tipos de vidros estavam sendo desenvolvidos. Vidros mais resistentes e com um alcance e nitidez maior. Enquanto o Reino Unido perdia espaço, um outro império estava investindo cada vez mais no setor. Seguindo os princípios que tornaram o país em uma potência mundial, tanto durante a Primeira Guerra quanto, posteriormente, na Segunda Guerra, a Alemanha fez o completo oposto e decidiu remover as taxas e dar suporte aos cientistas. Ela escolheu a cidade de Jena para ser o seu polo central na produção de vidro óptico. E isso foi importante para que empresas e cientistas como o Frederick Otto Scott e Carl Zeiss pudessem desenvolver vidros e equipamentos melhores. Assim, a cidade de Jena passou a dominar o processo de lentes, principalmente com a empresa Otto Scott, que fabricava vidros nítidos e resistentes, enquanto a Carl Zeiss transformava esses vidros em lentes poderosas, microscópicos e
principalmente binóculos. Aos poucos, o mercado de vidro britânico foi acabando e o governo passou a depender cada vez mais das lentes alemãs. Durante a guerra, o Reino Unido tentou de tudo. Tentou confiscar os estoques das empresas estrangeiras alemãs, comprou o estoque de lojas de penhores, óticas e importadores. Na época, os vidros não eram tão nítidos quanto os óculos comuns de hoje em dia, e uma pequena imperfeição na lente poderia acabar ofuscando ou distorcendo a posição de um inimigo em dezenas de metros. Sendo assim, a única alternativa que os britânicos encontraram foi a de enviar um espião até a Suíça para negociar com os alemães. Sim, comprar vidro do inimigo para usar contra o inimigo. E sabe o que é o mais absurdo nessa história? É que os alemães aceitaram. Como mostra esse documento do Ministério das Munições Britânicas, podemos ver os detalhes sobre podemos ver os detalhes sobre a entrega dos produtos. Inclusive, existe um relato que é bem curioso. Segundo um oficial britânico, os soldados britânicos estavam observando navios alemães através de binóculos Zeiss. Enquanto isso, os soldados alemães estavam observando os britânicos através de binóculos produzidos pela mesma empresa. E eu não sei vocês, mas eu acho bem curioso imaginar essa situação. Mas afinal, por que os alemães fariam esse acordo? Bom, o motivo é simples. Assim como o Reino Unido estava desesperado por vidros ópticos, a Alemanha também estava desesperada com a falta de um material: borracha. O Reino Unido controlava a maior parte do fornecimento de borracha do mundo através de suas colônias. No fim, as duas maiores potências da época estavam tão desesperadas por recursos que estavam dispostas a negociar entre si, negociar com seus, até então, inimigos. E o mais impressionante é que eles não estavam dispostos a negociar o fim dessa guerra. Por fim, o vidro continua sendo um material muito importante até os dias de hoje, se tornando presente em praticamente tudo na sua vida, como na sua casa, no seu carro, ou através do chip no seu celular. Acima de tudo, a Primeira Guerra Mundial nos lembra que guerras não são vencidas apenas com soldados. Às vezes, elas são vencidas por cientistas, engenheiros e fabricantes de materiais que quase ninguém percebe. Muito obrigado por assistirem até aqui. Vejo vocês na próxima e até mais.